Olá pessoal, meu nome é Lívia Nicolini e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética. Hoje nós vamos falar do sistema BO, que é o sistema de tipos sanguíneos, né, da nossa espécie, fator RH, e dar umas noções de probabilidade em genética no final. O sistema BO de grupos sanguíneos, né, da nossa espécie é um caso interessante de polialelia e codominância, ou seja, a gente possui 4 tipos de tipo sanguíneo, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, que são determinados por 3 alelos diferentes. A, B e seria o Izinho. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente sobre os alelos. O que a gente precisa entender é o que cada um desses tipos quer dizer dentro do nosso corpo. Ser de cada um desses tipos sanguíneos vai ter relação com a presença ou não de determinados tipos de proteína de membrana de hemácia. Então, quem é do tipo sanguíneo A tem uma proteína de membrana que a gente vai chamar A, que é um aglutinogênio. Quem é do tipo B vai ser o aglutinogênio B, quem é do tipo AB vai ser A e B, e quem é do tipo O não vai ter nenhum. E isso quer dizer que, para cada uma desses casos, o nosso corpo pode ou não produzir anticorpos contra o outro tipo de proteína. Então, quem é A produz aglutininas ou anticorpos anti-B. Quem é B produz aglutininas anti-A. Quem é AB não vai produzir nenhuma. E quem é O vai produzir os dois tipos. Isso quer dizer que quando a gente faz um teste sanguíneo, a gente usa exatamente o soro anti-A e anti-B para ver se o tipo sanguíneo vai aglutinar, ou seja, se vai ter algum tipo de reação. E com isso a gente consegue determinar os diferentes tipos sanguíneos. Então, nessa tabelinha, né, a gente pode... tem um resumo disso, né? Então, quem é AB tem os 2 aglutinogênios, ou seja, tem as 2 proteínas, então não produz nenhum tipo de anticorpo. Quem é A produz anti-B, quem é B produz anti-A, quem é O não contém nenhum aglutinogênio, então vai produzir os 2 anticorpos, tá? Anti-A e anti-B. Isso vai ter uma relação direta com a doação de sangue. Mas antes, vamos entender, então, quais são os alelos envolvidos na determinação do tipo sanguíneo. A gente tem 3 alelos que vão atuar nessa determinação do tipo sanguíneo: Iazão, Ibzão e Izinho. Então, esse é um caso de polialelia. Eu tenho 3 alelos que vão se combinar 2 a 2, determinando o tipo sanguíneo. E, além disso, eu tenho uma relação de dominância completa entre Iazão e Ibzão e Izinho. IA e IB são dominantes em relação II, mas ao Izinho, e IA e IB são codominantes, ou seja, o indivíduo que é heterozigoto para IA e IB, ele vai ter os 2 aglutinogênios, ou seja, ele vai ter os 2 fenótipos. Então, é uma relação de codominância. Então, nesses 4 tipos sanguíneos, esses são os genótipos possíveis. Quem é A pode ser homozigoto e Iazão ou heterozigoto e Iazão Izinho. Quem é B pode ser homozigoto e Ibzão ou heterozigoto e Ibzão Izinho. Quem é AB é heterozigoto e A e B. E quem é O é recessivo Izinho Izinho. Então, aqui a gente tem um esqueminha de quais são os tipos de doação possíveis. B pode doar para ele mesmo e não pode doar para mais ninguém, porque qualquer um, A, B ou O, produziria anticorpo ou anti-A ou anti-B presentes aqui por causa do tipo AB. A pode doar para ele mesmo e pode doar para AB. B pode doar para ele mesmo e pode doar para AB. E O doa para ele mesmo e pode doar para todos os outros, já que ele não tem nenhuma proteína de membrana, então ele não vai gerar a produção de anticorpos anti-A ou anti-B. Outro tipo
Outra característica que é importante no nosso tipo sanguíneo é o fator RH. Mas nesse caso, o fator RH, que é se a pessoa é positiva ou negativa, ele é determinado apenas por um par de genes com 2 alelos, Rzão e Rzinho, no caso de dominância completa. Então, Rzão é dominante em relação a Rzinho. Rzão indica a presença de uma proteína de membrana na hemácia e Rzinho a ausência. Então, quem é Rzinho, quem é negativo, produz anticorpos anti-RH. Então, como Rzão, né, é dominante em relação a Rzinho, os genótipos Rzão, homozigoto dominante, ou Rzinho, indicam o genótipo para a produção da proteína, e aí a pessoa é considerada positiva. E quem é Rzinho, ou seja, o homozigoto recessivo, ele vai ser negativo, não vai produzir a proteína de membrana. E aí, então, acaba que quem é positivo pode receber sangue tanto de positivo quanto de negativo, mas quem é negativo só pode receber de quem é negativo. Em termos, além da doação de sangue, existe um outro evento que a gente precisa prestar atenção no tipo sanguíneo das pessoas envolvidas, que é no caso de uma gestação de uma mãe negativa. Quando uma mãe que tem RH negativo fica grávida de uma criança positiva, ao final da gestação pode ter rompimento de vasos ali do cordão umbilical e pode então ter o vazamento de hemácias do bebê para o corpo da mãe. Como o bebê é positivo, ele vai estimular que o sistema imunológico da mãe reaja a essa hemácia positiva, criando anticorpos anti-RH. E aí, isso faz com que o bebê possa nascer com uma grave anemia, que a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Só que hoje em dia, né, então isso antigamente era um problema grave, né, o bebê nascia, o primeiro filho nascia com uma anemia grave e a segunda gestação era muito complicada, em muitos casos acontecendo um aborto espontâneo, ou a morte do bebê, né. E aí, hoje em dia, a gente, sabendo disso, né, fazendo um controle, o que acontece é que na hora do parto, a mãe negativa recebe uma dose de soro, uma dose de soro que vai eliminar esses anticorpos e com isso não vai gerar nenhum dano ao bebê e nem vai criar uma memória imunológica que causaria dano nas gestações futuras, tá? Mas a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido acontece quando uma mãe negativa fica grávida de um bebê positivo. E um outro tipo de padrão de herança do nosso sistema sanguíneo é o sistema MN, que eu já falei lá na aula de variações da primeira lei de Mendel, quando a gente falou de codominância. Tá? Quem quiser relembrar, é só voltar lá. Então, como sempre, eu gosto de botar questões para exemplificar. Vamos na nossa primeira questão. Um casal tem 5 filhos: Alex, Pedro, Mário, Érica e Ana. 2 dos irmãos são gêmeos univitelinos. Gêmeos univitelinos. Érica, um dos gêmeos, sofreu um acidente e precisa urgentemente de uma transfusão de sangue. E os únicos doadores disponíveis são seus irmãos. Na impossibilidade de se fazer um exame dos tipos sanguíneos, responda. Entre seus irmãos, qual seria a pessoa mais indicada para ser o doador? Justifique sua resposta. Nesse caso, seria Ana, porque por elas serem gêmeas univitelinas, se originam a partir de um único ovo fecundado por um único espermatozoide, então elas são geneticamente idênticas. Isso significa que elas vão ter o mesmo sexo genético, né, XX, e vão pertencer ao mesmo grupo sanguíneo. Por isso, sem precisar fazer um teste sanguíneo, Ana vai poder ser a doadora. Na questão número 2, para se determinar o tipo sanguíneo de uma pessoa, foram colocadas 3 gotas de seu sangue sobre uma lâmina de vidro, adicionando-se a cada uma soros anti-A, anti-RH e anti-B, conforme o esquema adiante.
Após alguns segundos, notou-se aglomeração de hemácias apenas no local onde havia soros anti-B e anti-A. Com relação a esses resultados, qual é o possível genótipo da pessoa em teste? Então, se anti-A reagiu, é porque a pessoa tinha o aglutinogênio A. Se anti-B reagiu, é porque a pessoa também tem o aglutinogênio B. Então, a pessoa é AB. E se o anti-RH não reagiu, é porque a pessoa não tem essa proteína de membrana. Então, ela é negativa. Logo, a pessoa vai ser IA, IB, Rzinho, Rzinho ou AB negativa. Questão número 3. Um homem faleceu por causa de uma transfusão de sangue. Sabendo que seus pais pertenciam ao grupo B, homozigoto, então ele é IBzão, IBzão, IAB, IA, IB, pergunta-se, qual o grupo sanguíneo do homem em questão? Então, o homem em questão vai ser B. Ele vai ter recebido B de um dos parentais, que era homozigoto, e B do outro parental. Qual ou quais possíveis grupos sanguíneos usados erroneamente na transfusão? A ou AB? Então, assim, se ele faleceu, significa que ele não era AB. Então, ele não pode ter recebido o IAzão de um dos parentais. Porque quem é do tipo sanguíneo AB pode receber sangue de qualquer tipo. Então, se ele faleceu, necessariamente ele tem que ser B. Então, ele recebeu B de um dos parentais e B do outro parental. E aí, qual foi o tipo sanguíneo usado erroneamente? A ou AB, porque vão gerar a reação anti-A nesse indivíduo que era B. Porque se ele tivesse recebido o tipo sanguíneo O, essa reação não aconteceria e o indivíduo não teria falecido, tá? Vou parar por aqui, daqui a pouco retorno para dar continuidade a esse conteúdo.